Nosso eterno Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, Pai, por mais esse maravilhoso momento, ó Pai, que o Senhor nos tem dado nesse dia, podermos chegarmos até aqui, Pai. Temos louvado o Teu nome, Pai, porque Tu és digno, Senhor. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor abra a Sua palavra para nós, abra os nossos corações para receber a Sua palavra, Pai, porque é o alimento para as nossas almas, Pai, para o nosso espírito, para seguirmos nesta caminhada, Pai. Sabemos, Pai, que cada dia se aproxima mais a Tua vinda, Pai, mas nós precisamos, cada momento, ó Pai, nos aproximar mais através da Sua palavra, na Sua direção, Pai, para que possa haver realmente aquele encontro tremendo com o Senhor nos ares, ó Pai, aonde o Senhor nos levará para um lugar seguro, Pai, aonde nenhuma enfermidade, Pai, nenhum problema nos alcançará, Pai, porque ali não haverá mais pecado, não haverá mais dúvida ali, Pai, será vida eterna, Pai. Por isso nós estamos aqui te pedindo a Sua ajuda, Pai. Não somente para nós se encontramos aqui nesse momento, mas por aqueles que não puderam vir, ó Pai, pastor que está viajando, Pai, guarde ele pelo caminho, ó Pai, livrando de todas as armadilhas do inimigo, ó Pai. Também oramos, Senhor, pelas reuniões que estão sendo programadas, Pai. Pedimos a Sua presença, Pai. E todas as armadilhas que o inimigo está preparando, ó Pai, caia por terra, Senhor. E o Teu nome continua sendo glorificado e exaltado, ó Pai, através dos Seus filhos, ó Pai. E o Senhor tem enviado sobre a face da terra para esse propósito, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Por isso estamos aqui mais uma vez nessa tarde, Pai. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Deus querido. Que Deus abençoe a cada um, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João. Não, nem pensava estar aqui, né? Nós tínhamos programado que o irmão ali de Ayrton, né? Era para pregar, mas daí o pastor me ligou ontem que ele não podia vir, né? E nós estamos aqui, então. Agradecemos a oportunidade, né? E a confiança também, né? Vamos ler, então, no livro de João, né? Falei. João capítulo 10, verso 14. Em diante, né? Jesus falando, né? Ele dando uma parábola ali do bom pastor, né? Ele é o bom pastor, né? Ele diz um pouco mais adiante aqui no 9, ele diz, eu sou a porta, né? Ele é a porta, né? Graças a Deus, né? Por ele que nós passamos, né? Todos têm que passar por ele, né? Mas vamos aqui no 14, diz só, eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-lo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Senhor Jesus, obrigado por Sua palavra, Pai, porque ela é onde nós estamos firmados, Senhor. É o som certo, Pai. É a Sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar.
Então, quero meditar um pouquinho com os irmãos na mensagem O Som Incerto. E o tema que aqui a partir do parágrafo 116 é um poder escondido, né? Que nós vimos aqui, que Jesus, aqui no 17, ele diz assim, ó: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aleluia, né? Então é um mandamento que ele tinha recebido, né? E ele, diz o profeta aqui, ó, ele diz assim, ó, 116. Ele falando sobre aqui um pouquinho sobre o som incerto, que nós sabemos que nos dias de hoje, né, há muitos meios de comunicações, né? E você ouve muitos sons, né? E às vezes você fica, né, meio assim perdido, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Mas graças a Deus que nós temos um som certo, amém, que é a palavra de Deus, a mensagem da hora, né? E sempre quando às vezes você ouve algo, né, você diz, mas o que o nosso profeta diz a respeito disso, né? Então você recolhe as mensagens, né, e você vê o que o profeta diz, e aquilo é o assim diz o Senhor, né? Porque ele trouxe tudo de volta ao original, né? Então isso aqui ele diz assim aqui no 116, ó, porém, eu lhes digo, meu querido irmão, eu lhes direi um lugar onde não há som incerto. É na Bíblia. A palavra eterna de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Aleluia. Aí ele repete aquilo que nós lemos. Ó, Jesus encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado, ele sabia quem ele era. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida, eu tenho poder para tomá-la novamente, nenhuma incerteza com isso, eu tenho. Aleluia. Ó, eu agora tenho poder para dá-lo, eu tenho poder para tomá-lo, sim, Senhor, ninguém me detém. Aleluia, né? Como nós sabemos, né, que Jesus, ele mesmo dizendo ali, né? Porque o mundo ele não consegue ver o poder, né? Que há um poder escondido, não tinha somente ali em Jesus, né? Mas quando ele deu aquele poder para os discípulos, né? Ali também tinha um poder. Mas o mundo não consegue ver, né? Você tem um poder dentro de você escondido, que é o Espírito Santo. Amém? Mas o mundo não consegue ver isto, né? Muitas vezes, até mesmo nós, né? Podemos ver o poder, muitas vezes, que está escondido dentro de você, quando nós se reunimos, né? E cada um fala o que Deus tem feito, né? E aquele, então, através da tua oração, né? Através da oração de alguém, então aquele é o poder que está escondido dentro de você, né? Que te dá aquela vitória. Amém? Então Jesus tinha esse poder, né? Que era um mandamento que o Pai tinha dado para ele, né? Diz assim, ó: qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça ou quando diga sim ou não. Ele sabe onde está firmado, não há som incerto. Aleluia! Ó, que coisa, diz o profeta, né? Então, né, Jesus, né, ele sabia, ele tinha recebido o mandamento de Deus, né, e ele sabia onde ele estava firmado. E assim é com cada um de nós, né? Nós sabemos no que nós temos crido, né? E nós, então sabemos o poder de Deus, né? Por isso que, né, a gente, muitas vezes o que nós nos esforçamos, né,
mas acaba as nossas forças muitas vezes, acaba o nosso recurso muitas vezes, mas ainda nós temos alguém para recorrer, que é o poder de Jesus, né? Amém. Glória a Deus. E uma vez eu tinha orado, já não sei se eu já testifiquei isso aqui, né? Tinha orado para deitar, né? E quando eu me levantei, começou a me amortecer os braços assim, né? E eu comecei a esfregar os meus braços, então, né? E aquilo parecia que eu estava esfregando um couro de um animal, assim, né? E aquele amortecimento veio, né? E quando ele chegou no meu peito, que assim, explodiu algo de dentro para fora, assim, né? E eu fui liberto. Amém? Né? E muitas vezes, né, você já ouviu falar aquela conversa que diz assim, não, mas fulano, ele teve uma dorzinha, sentiu uma dor no peito, assim, né, e não deu tempo de levar no médico, né? Muitas vezes, né, você já ouviu isto, né? Deu um infarto, né, e partiu. Mas, né, ali está a minha esposa, acho que ela não tem contagem de vezes, né, que ela muitas vezes acordava de noite e dizia dor no peito, né? E algumas vezes a gente medicou um copo de água, né? Mas muitas vezes, ali cansado mesmo, né? Dizia, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Para trás de mim, Satanás, né? E ela está aí ainda, né? Graças a Deus, né? Então, esse é um poder escondido, né? Que está dentro de cada um de nós. O mundo não pode ver isso, né? Mas você sabe que você tem, amém? Na hora da necessidade, você sabe aonde encontraram um recurso, aonde encontraram a solução para aquele problema, né? Basta nós apenas saber, né, que esse poder está dentro de cada um, né? Vamos aqui mais um pouquinho. O homem que possui isto, veja bem, ó, o homem que possui isto, a mulher que possui isto, ó, pessoa bem-aventurada é. Amém? Somos abençoados, né? Porque nós possuímos isso, né? Bem-aventurado é, ó. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada, ó, coloque-o na mesa de operação e tome, né? Ó, tente cortar a bênção dele. Você nunca encontrará. É um poder escondido. É algo escondido. Ó, porém, ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-la sabia que eu tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida, ó. Sabe o lugar, a hora, o minuto, né? Veja, quando a morte mudou para a vida, ó, quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela, quando coisas arrogantes, ó, orgulhosas passaram para cristãos humildes, ele sabe quando a morte passou para a vida. Amém? Então você sabe quando todas essas coisas foram mudadas, né? Porque nós éramos incrédulos, né? Nós éramos orgulhosos, né? Arrogantes, né? Mas, né, tudo isso, né, foi trocado, né, por a humildade, né? Aleluia. Então veja, ó. Todo homem que tinha, voltando aqui um pouquinho atrás, o profeta nos mostrando, né, que esse poder escondido, né? Talvez sabemos que o médico, quando você tem algo ali dentro que o médico vê, que ele pode tirar para fora, então o que ele faz? Faz uma operação, faz uma cirurgia, e ele vai lá e tira aquilo para fora. Mas esses poderes escondidos do profeta, isso aí não tem como cortar o homem, né, e tirar, né, porque está escondido. Amém? Aleluia. Vamos aqui, ó. Todo homem que eu tinha algo diferente, ó. O mundo sabia disto, ó. Toda mulher que eu tinha algo diferente. E o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo, ó. Suas ações provam o que você é. Você pode dizer o que tem, ó, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. Aleluia. Ele dá um exemplo como Sansão.
Diz assim, ó. Sansão, ele era um homem possuído por ele, né? Por esse poder, né? Agora, muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem, de ombros enormes, que vai e agarra os portões da cidade e sai intacto. Isso não é nenhum grande mistério para mim, ver um homem fazer isso. Com ombros desse tamanho, Sansão não era um grande homem. Toda a Escritura declara o ser um nanico, um pequeno homem, e ele era abençoado. Aleluias. Por quê, diz o profeta? Ele nasceu dessa maneira, né? Essa é a maneira que você se torna abençoado. É quando você nasce dessa maneira. Não quando algum sacerdote o abençoa ou algum pregador o batiza. Porém, quando Deus, pelo Espírito Santo, dá novo nascimento, então você nasce um filho de Deus. Aleluia. Sansão o tinha em si, e não era Sansão, era o poder escondido dentro dele. Amém? Então ele tinha esse poder escondido dentro dele, né? Como nós sabemos a história de Sansão, né? A ponto que Dalila queria traí-lo, né? Com os seus, que lá estava do lado de seus inimigos, né? Esqueci o nome agora. Mas, né? Ela tentou muitas e muitas vezes, né? E Sansão nunca revelou o segredo aonde que estava o poder dele, né? Porque o poder dele era no cabelo, né? Que ele nunca tinha cortado o cabelo, ele era nazireu, né? Mas quando ele revelou o seu segredo, né? Então nós sabemos da história, né? Que ele foi derrotado, né? Os filisteus eram seus inimigos, né? Mas, né? Como sabemos que ele ali, amarrado, embaixo daquele prédio, né? E ele com seus olhos furados, mas ele clamou a Deus, né? Uma vez mais, né? E assim é muitas vezes, né? Quando nós entramos numa luta e nós saímos daquela luta e daqui a pouco nós entramos em outra, então nós temos que orar como Sansão. Pai, uma vez mais, me dê mais essa bênção. Amém? Né? E sabemos, como diz o profeta, que os cabelos de Sansão foram crescendo, né? E ele foi adquirindo força, né? E ele estava amarrado ali, pediu para aquele menininho que o guiava, para levar ali no pilar mestre do prédio, né? E então ele chacoalhou aquele prédio, derrubou, né? E diz a Bíblia que ele matou mais filisteu na sua morte, né, do que em toda a sua vida, né? Ele tinha aquele poder. Ele pediu uma vez mais aquele poder. Aleluia. Vamos aqui, ó. Falando sobre o leão. O leão ia atacá-lo, um nanico, de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos, enfeminados, caídos no ombro dele. E ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus, né? Essa era a estatura dele, né? E assim, né? Um homem sem Deus também se torna fraco, né? Mas aquele poder escondido, né? Não há demônios que podem permanecer na frente, né? Aleluia. Vamos aqui, ó. Sim, porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele e ele agarrou o leão e o matou. Aleluia. Como se fosse um cordeiro. É aí onde está, diz o profeta. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo se põe a funcionar por ele. Manifesta. Aleluias. Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando. Logo, é por essa razão que ele não teve medo,
de Golias, ó. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que matou Golias, não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias, não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram, foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. Aleluia, né? É que, né? Sabemos a história, né? E Golias, né? Ele se sentiu humilhado, né? Porque ele viu Davi como um gurizinho, né? Agora, vão mandar uma criança lutar comigo, né? Mas ele não viu o poder que estava escondido em Davi. E Davi sabia o poder que ele tinha, né? Diz o profeta aqui, ó. Quando Davi abriu a mão, ó, do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda, foi aquela bênção que estava sobre Davi. Amém. Aleluia. Que matou o inimigo de Davi. Os filhos hebreus o tinham, eles tinham coragem, eles disseram: nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente. Amém. Porém, nunca nos inclinaremos, não houve incerteza nisso, nenhum som incerto. Não houve som incerto para Davi quando ele disse: vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu incircunciso ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Disse: eu mesmo lutarei com ele. Amém. Aleluia. Nenhuma incerteza. Davi sabia onde estava firmado. Aleluia, né? E sabe quantos dias estava ali o exército, né, de Israel, né, sendo afrontado por esse homem, né? Todo dia ele saía ali e afrontava. Não, manda um homem lutar comigo, e se eu perder, meu povo serve, e se vocês perderem, vocês servem a nós, né? E estava ali todos aqueles soldados, né, com medo e assim por diante, né? Mas Davi chegou ali, né, e ele sabia onde ele estava posicionado, né? Ele conhecia o seu Deus, ele conhecia o seu poder. Amém? E assim é com cada um de nós, né? Nós temos que conhecer o nosso Deus e saber o poder, né, que ele tem e colocar em ação, né? Veja, ó, Deus diz: Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais que um menino que tomava conta de ovelhas. E eu tornei teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. Natã, né? Não. Olhou para ele e disse: faze tudo o que está em teu coração, pois Deus está contigo. Natã era o profeta ali, né? Talvez Davi foi ter uma consulta, né, sobre alguma coisa, né? E o profeta sabia que só tinha coisas boas no coração de Davi, né? Então, por isso deu a liberdade, né? Nenhuma incerteza. Eles conheciam a Deus. Ele tinha uma experiência, nenhum som incerto a respeito. Aleluia. Davi disse: eu irei lutar com ele, e hoje eu cortarei sua cabeça. Nenhuma incerteza. Não era Davi, era Deus nele. Amém. Aleluia. Era aquele poder escondido. Nem um pouquinho de incerteza. Tudo positivo, nenhum negativo. Os filhos hebreus disseram: nós não nos inclinaremos aos seus deuses, nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar, porém, se Ele não o fizer, estamos dispostos a morrer. Amém. Aleluia, né? Não é isso muitas vezes, né, que nós, quando somos batizados ali, né, o pastor pergunta, né, você está disposto a morrer por Jesus, né? Assim eram os filhos hebreus, né? Não importava se eles iam morrer, né? Mas eles tinham a certeza que Deus era capaz. Amém? Amém?
né? Então, por isso, eles estavam dispostos a seguir adiante e não adorar aquele Deus que eles tinham feito ali, né? Veja, ó. Para a fornalha ardente, ó. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém? Ó, permaneceram todos em volta deles, né? E eles tiveram companheirismo, ó, um semelhante ao Filho de Deus, ó, se achava entre eles, abanando a brisa do calor, e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. Então veja que para Deus nada é impossível, né? A única coisa que nós temos é que confiar. Aleluia. Ó. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão e fica do lado de Deus, sem nenhuma incerteza. No meio da angústia, você terá companheirismo, nenhuma incerteza. Aleluia, né? Então, veja, né, que sabemos que às vezes os problemas chegam, né, e o inimigo te aponta, ó, não tem mais saída para você, né? Mas, né, nós temos que olhar para a promessa de Deus. Amém. E dizer, ó, nós temos uma saída assim, né? Aleluia. Ó, eles lançaram Daniel na cova dos leões. Nenhuma incerteza, ó. Ele ficou ali. Ele tinha poder escondido. Não um pé de coelho em seu bolso, não um amuleto para usar em seu pescoço, né? Diz o profeta, ó, deixe-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais que, ó, tento protestar, ó, como católico, usa, ó. Não há virtude neles. Não tem problema ter isso. Porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurarem seus caros e pensar que isso o impedirá de ter um acidente, não funcionará. Somente a mão de Deus pode fazer isso. Amém. Aleluia. A serpente de bronze, ó, não tinha problema. Não havia condenação na serpente de bronze. Porém, quando começaram a se afastar de Deus, ó, e adorar a serpente, o profeta a despedaçou. Amém? Amém. Veja, né, que, né, a serpente ele foi levantado para um propósito, né, ali no deserto, né? Quando eles eram mordidos pelas serpentes ali que tinha ali, né? Então eles olhavam para aquela serpente de bronze, né, e eles eram curados, né? Mas veja que o profeta nos mostrando que eles começaram, né, a adorar aquela serpente, né? E o profeta teve que espedaçar, né? Mas aquilo estava também representando que Cristo, né, um dia ser pendurado numa cruz, né, para que quando nós olhamos para Ele, né, e cremos, quando estamos em problemas, estamos enfermos, nós somos curados. Amém. Aleluia. Veja, ó. Daniel entrou, ó, sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. Porém, o jogaram na fornalha ardente, ó. E eu creio que quando os leões, ó, começaram a se aproximar dele, ó, olharam para ele, ó, eis que um halo de fogo, ó, se achava em volta de Daniel, né? Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Qualquer animal tem medo de fogo, você sabe disso? Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido. Amém. Aleluia. Que estava no coração de Daniel, surgiu e revestiu ele todo. Foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus, que estava na vida daquele profeta, que o encobriu, ó, com um fogo flamejante. Como em Datã, aquele dia, ó, quando Giase olhou e viu que estava em volta de Elias, anjos de fogo, ó, carruagem de fogo ali,
aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Aleluia. Pedro e João, quando eles passaram pelo portão chamado Formosa, o Senhor falou com eles sobre um homem coxo, deitado ali. Não houve certeza. Eles não tinham nenhuma instrução, eles não pertenciam a uma denominação, porém não havia nenhuma incerteza sobre a experiência deles. Eles tinham o positivo. Eles não tinham dinheiro, né? Estavam pedindo esmola, né? Eles não tinham associação, eles não tinham instruções. Porém, Pedro disse, mas o que tenho, isto te darei. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém. Aleluia. Eles tinham poder escondido. Eles se vestiam como outros homens. Eles andavam na rua. Eles comiam como outros homens. Porém, eles tinham uma bênção dentro deles, que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados. Disse: não tenho nenhuma instrução, não pertenço a nenhuma igreja, não conheço nenhuma teologia, não tenho dinheiro. A única coisa que tenho eu te darei. E se você aceitar isso, ele disse, o que é? Ele disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Amém. Aleluia. Nenhuma incerteza. Não, levanta-te. E ele diz, não, levante-te e tente, né? E veja se você pode mover o pé. Não, levante e tente, e veja se melhora. Porém, no nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Agora, aleluia. O som incerto veja, o que acontecerá? Que coisa, profeta. Estevão tinha tanto daquela bênção dentro dele, disse, quando estavam apedrejando Estevão, né? Que coisa, ele tinha tanta da bênção nele, tanto do poder escondido, que até Estevão se tornou uma outra pessoa. Olhou para cima e viu Jesus que encontrava a destra de Deus. E nunca nem mesmo sentiu um torão quando lhe atingiu a cabeça. Aleluia, né? Não veja, né? Que Estevão, nós sabemos da história, né? Que Saulo, né? Saulo de Tarso, né? Perseguia os cristãos, né? E ele, sabemos da história que ele não jogou uma pedra de Estevão, né? Mas ele estava ali e segurou as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão, né? Mas veja que o profeta nos mostrando que Estevão, né, ele tinha tanto desse poder dentro dele, né, que ele não sentiu a dor das pedradas, né? Ele viu o céu se aberto, né, e viu Jesus ali à direita do Pai. Aleluia. Né? Um pouquinho aqui, O que aconteceu, eu lhe digo, que então os céus se abriram, aquele pequeno espírito que estava sobre ele, abriu o caminho através das nuvens, através das estrelas, através da névoa, até que ele viu Jesus parado à destra de Deus. Ele disse, eis que eu vejo o céu se abrir. Aleluia. Né? Que maravilha, né? Sendo ali, né, apedrejado, né? Mas não estava olhando para aquilo que eles estavam fazendo com ele, né? Mas olhando lá em cima, né? O céu se abrindo, né, para recebê-lo, né, irmão? Deus querido. Aqui, irmãos, diz o profeta, eu preferiria ter, do que ter isso, diz o profeta, do que toda instrução, todo o dinheiro que você pudesse empilhar diante de mim, toda a minha instrução, eu deixaria cair aqui, toda a minha teologia mental, eu deixaria aqui,
Toda a minha riqueza eu deixaria aqui, ó. Porém, o poder escondido, essa coisa que faz a certeza do Evangelho, ó, o levará ao céu. Aleluia. Né? Esse poder é o Espírito Santo, né? Ó, e o amparará ó, nas velas ó, da sombra da morte. Amém? Ele sabia do que estava falando, disse: eu vejo os céus se abrirem. Ele tinha uma bênção, ele tinha um poder escondido, e ele não sentiu nenhum torão depois disso. Ó. Eles estavam atingindo na cabeça com pedras, atingindo de um lado e do outro. Coitado do pequeno Estevão, estava como que um nenê, deitado nos braços de sua mãe, e Deus, ó, e ele o embalou em seu seio. Aleluia. A Bíblia não disse que Estevão morreu, ó. A Bíblia disse: Estevão adormeceu. Ó, Deus tinha misericórdia. Irmãos, é isso que eu quero ó, no final da estrada. Aleluia. Ó, coloque-o nos seios de Deus, e o embalou, né? Colocou nos seios de Deus e o embalou, disse: veja, filho, para onde eu te levo? Ele tinha uma bênção, ele tinha poder escondido, não um pé de coelho, não um amuleto em seu bolso, mas algo em sua alma. Aleluia. Que o mudou e o tornou um homem diferente. Paulo disse, ó, a vida que eu agora tenho mostrou que ele teve uma vida diferente. Ó, uma vez, ó, não eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. João, ó, o revelador, ele tinha um certo som na sua voz. Ele amava o Senhor, ele se deitava em seu seio, ele tinha companheirismo com Jesus, ele viveu até completar quase 100 anos de idade. Ele fez milagres e sinais e teve visões. E quando viram, disseram: ele é um bruxo. Logo eles o levaram e o ferveram 24 horas em um grande caldeirão de gordura. Sabe de uma coisa? Aquele poder escondido surgiu. Aleluia. Aquele poder escondido, ó, que estava em seu coração, o envolveu totalmente. E quando eles olharam no caldeirão de gordura, aquela bênção estava sobre João, e o tiraram da gordura sem nenhum cheiro de gordura nele. Aleluia, né? Inimigo nada pode fazer, não gruda nada, né? Quando tem aquele poder de Deus, né? Aleluia. Aqui, ó. E eles disseram: ele é um bruxo, ele é um cartomante, ele é um Belzebu. Ó, cada homem ou mulher que alguma vez tentou viver para Deus, ó, é acusado de coisas ímpias. Eles não conseguem ver o poder, muitas vezes, que está escondido dentro de você, né? Então, eles acusam de qualquer coisa, né? Eles tinham tanto poder de Deus nele, ó. Aqui, ó. Ele é um bruxo, né? Diz o profeta: não bruxaria, ó. Porém, o que era aquilo? Ó, o poder escondido de Deus que estava dentro dele. Aleluia. Ó, ele parecia um homem, né? Ele comia como um homem, ele dormia como um homem, ele chorava como um homem. Ele era um homem, porém Deus estava em seu homem. Amém. Aleluia. A bênção estava no homem. Bem-aventurado é o homem, disse Davi. Nenhuma incerteza para ele. Aquele homem sabe do que está falando. Eu não me importo o que o mundo diga, o que você diga sobre ele. Tente deixá-lo com raiva, ele não ficará com raiva. Não me importa quanto você fale dele, ele não ligará para isso.
ele seguirá adiante, porque ele tem uma bênção aqui dentro. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido. Perdi um pouquinho. Ele tem uma bênção aqui dentro. Ele orará por você. Amém? Isso é certo. Você pode fazer qualquer coisa, ele nunca ligará para isso. Não combinará seus próximos. Aliás, não caluniará seus próximos. E não irá por aí a provocar distúrbio. Ele será um pacificador. Ele fará tudo o que ele puder, pois ele é um filho de Deus. Bem-aventurado é esse homem. Sim. Aleluia, né? Veja aqui, né? Sempre lembro da história de José, né? Embora José foi caluniado ali no palácio, né? Mas aonde ele ia, era uma bênção, né? Tudo prosperava, né? Aleluia. Quando as pessoas pentecostais foram para o Pentecostes, eram apenas homens. Quando subiram ali, porém, subitamente, enquanto estavam ali em cima, estavam com medo, estavam com as janelas fechadas, as portas fechadas, estavam com medo da perseguição. Eram bons membros de igreja, até aquele tempo. Haviam sido batizados em água até aquele tempo, porém não tinham aquele poder escondido. Eles não tinham aquela certeza. Um deles disse, veja, deixe-me colocar as mãos, né? Deixa eu colocar as minhas mãos no teu lado. Deixe-me colocar os meus dedos nas marcas dos teus pregos em tua mão. Um outro disse para as mulheres, tole-se, vocês não viram nada, né? Quando elas confessaram que tinham visto Jesus, né? E aqui era Tomé, né? Só cria se pudesse apalpar Jesus, né? Porém, quando eles subiram aqueles degraus e foram para o andar de cima, subitamente veio um som do céu e o poder escondido desceu. Ele entrou neles. Em seguida, eles saíram na rua, regozijando e louvando a Deus, pregando o evangelho, glorificando a Deus. Eles tinham poderes escondidos. Eles tinham poderes a respeito das quais o mundo nada conhecia. Aleluia. Agora é a mesma coisa, o som incerto. Não creia no som incerto. O evangelho não tem som incerto. Aleluia, né? E assim, nós sabemos, né, que através da Bíblia, né, nós vimos pessoas cheias desse poder escondido, né, irmãos, né? E no nosso meio nós também vimos, né? Quando esse poder escondido, né, cura, liberta, salva, né? Vou só ler aqui em São Lucas, capítulo 24, verso 46. Aquilo que estava ali, assim, quando Jesus apareceu aos 12, né? Ele diz assim, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Aleluia, né? E nós sabemos, né, que eles foram revestidos desse poder, né? E é isso que nós também precisamos, né? E temos, né? E lutamos, né, para esse poder continuar
dentro de cada um de nós, né, para vencermos cada batalha, né? Vamos nos colocar de pé, eu creio que o tempo tem passado, né? Vamos inclinar as nossas frontes e vamos falar com Deus nesse momento. Você pode direcionar a sua mente, a sua alma na presença de Deus. E você sabe as necessidades que você tem. Você também sabe o poder que há dentro de você, que é Espírito Santo. Não importa o tamanho da dificuldade, esse poder é muito maior. Não há obstáculo que possa parar diante desse poder, que é o Espírito Santo. Porque Jesus disse que Ele nos daria esse poder. E nós cremos nisso. Apenas temos que usá-lo, esse poder. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti, Pai. Porque a Tua palavra é a verdade, Pai. Tua palavra não falha, Pai. Por isso te pedimos que ela possa permanecer em cada coração, Pai. Desde o mais novo até o mais velho, ó Pai. Aonde quer que possamos ir, ó Pai. Enquanto estamos aguardando a Sua vinda, Pai. Esse poder possa permanecer, Pai. Diante de cada um, Pai. Tirando para fora, Pai, tirando do nosso caminho tudo aquilo que o inimigo coloca para nós tropeçar, ó Pai. Ajuda nós a vencermos, ó Pai. Ó Deus, ajuda o pastor dessa igreja, Pai, seus auxiliares, como nós já oramos no começo, ó Pai. Ajuda, Pai, a reunião está sendo programada, Senhor. Que possa haver, se alguém chegar enfermo, possa ser curado, ó Pai. Perdido, Pai, possa ser salvo, ó Pai. Oprimido por essas coisas do mundo, ó Pai, esse espírito que muitas vezes oprime as pessoas, ó Pai, possa ser liberto, ó Pai. Que verdadeiramente, Senhor, esse poder escondido que há em cada filho seu, ó Pai, possa continuar sendo manifestado, ó Pai. Nós cremos nisso, Pai. E entregamos essa reunião dessa tarde em Tuas mãos, ó Pai. Entregamos o retorno de cada um, Pai, para seus lares em Tuas mãos, Pai. O lar de cada um, Pai. E que o Senhor possa conduzir, Pai, em tudo aquilo que cada um necessita, Pai, para continuar nessa caminhada, Pai. Enquanto estamos aguardando a Sua vinda, Pai. Sim, Pai, o Senhor nos der uma manhã, Pai, abençoa o trabalho de cada um. O Senhor nos der uma quarta-feira, Pai, o culto de oração em todas as igrejas, Pai. Pedimos que o Senhor fale tremendamente, Pai. Restaure a saúde de cada um, Pai, porque Tu tens feito essa promessa, Pai. Como as águias se restaurariam, Pai. Nós também, Pai, sabemos que muitas vezes estamos cansados, ó Pai, mas o Senhor é o nosso descanso, ó Pai. O Senhor é o nosso libertador, Pai. Ó Deus querido, no nome santo do